Sejam muito bem-vindos a essa live. Essa live nós vamos falar sobre LinkedIn. Essa é uma dúvida que as pessoas sempre trazem e é uma curiosidade pessoal minha também. Então, vamos falar hoje sobre LinkedIn do zero. Como é que você faz para criar um perfil que efetivamente te atrai oportunidades? Eu sou a Camille, sou a coordenadora editorial do Saúde em Contexto. Hoje temos uma convidada VIP aqui, que é a Jaqueline Bessa, minha amiga, que está aqui comigo. E eu vou pedir, Jaque, para você se apresentar para o pessoal te conhecer. Tá bom. Legal. Obrigada, super obrigada pelo convite, Camille. Você sabe que eu adoro conversar com você, ainda mais aqui com plateia. Bom, eu sou a Jaqueline, sou uma mineira, formada em Publicidade e Propaganda pela USP, com MBA em Gestão Empresarial, uma carreira bem extensa já estou rodada, né, na área de marketing. Hoje em dia, sou head de pesquisa e estratégia numa empresa de branding, e justamente é sobre marca que nós vamos falar hoje, só que é a nossa marca pessoal. Então, acho que é essa resumindo, é essa minha apresentação. Excelente, vai ser ótimo. Aliás, a gente já gravou uma live parecida no passado, foi uma das primeiras lives aqui do canal, e aí eu chamei a Jaque para a gente dar uma atualizada aí nessa live, porque essa live continua fazendo muito sucesso, então vamos trazer aí coisas bem do dia a dia, ajudar as pessoas a montar um LinkedIn que efetivamente agregue valor e ajude a construir a sua marca. Afinal de contas, pode parecer uma coisa até básica, mas é o seguinte: se a pessoa está interessada, querendo te conhecer, supondo que a Jaqueline é um headhunter e ela acessa o meu LinkedIn está com aquela cara de mofado, está desatualizado, está com uma foto feia, está muito sem informações, automaticamente ela vai avaliar ou pensar, ou vai vir um pensamento para ela de que essa não é uma boa profissional. Quando, na verdade, não obrigatoriamente é verdade isso, né? Mas a nossa apresentação, nosso LinkedIn, fala muito sobre nós como profissionais. Então, a gente, nos dias atuais, a gente não pode descuidar do nosso LinkedIn, não pode deixar o nosso LinkedIn lá mofado, parado no tempo, né? A gente precisa movimentar, ou é melhor nem ter, né? Exatamente. Falando sobre o nosso cartão de visitas profissional, que é o LinkedIn, então é melhor ter e atualizado. E a Jaque vai trazer aí para a gente dicas poderosíssimas para a gente ter um LinkedIn assim brilhante, certo, Jaque? Certo, é isso mesmo, porque, como você falou, né, o headhunter vai olhar o seu perfil, vai olhar outros. Imagina, ele vai te comparar, né? Então você pode perder oportunidades para alguém que está com um LinkedIn afiado, né? Então acho que é sempre bom ficar atento, né? Legal, vamos lá. Muito bom. E já vamos para a minha primeira pergunta, né? Quais informações não podem faltar no perfil nosso lá no LinkedIn? Muito bem. Na verdade, cá entre nós, o ideal é seu LinkedIn estar super completo. Mas, às vezes, a gente está com pressa, não tem tempo. Vamos entender quais são os campos mais importantes, né? E aí eu trouxe aqui uma telinha com essas dicas. Vamos lá. Camille, põe para mim, por favor. Então, pronto. Primeiro ponto, o seu nome. Lógico, se alguém precisa te achar, você precisa... Criou seu perfil do LinkedIn. A primeira coisa que você precisa colocar é o seu nome. Em seguida, eu vou por aqui. Vamos lá. Você consegue passar? Sim. Aí. O outro ponto muito importante é o seu título. Gente, o seu título, eu trouxe até aqui um exemplo para vocês verem, né, da Janaína, que é uma conhecida minha, amiga minha, já trabalhou comigo. Ela colocou um título dela com várias informações. O que a gente diz sempre quando a gente vai falar de título, não coloque em transição de carreira, em busca de oportunidade, não coloque somente o seu cargo atual. Você tem que colocar no seu título todas as coisas que você é ou você quer ser, ou que cargos você poderia ocupar. Então, você pode ser, por exemplo, um gerente de marketing e colocar também gestor de marketing, head de marketing, eu trabalho com eventos, você pode colocar. Então,
por exemplo, na área de saúde, você pode colocar todas as funções que você desejaria e você seria capaz de desempenhar. Então, é interessante que o seu título traga todo esse leque, principalmente se você está buscando empregos, né? Quando você é um autônomo ou um consultor, você acaba conseguindo ser mais objetivo. Mas uma pessoa que está no mercado, está procurando oportunidades ou está querendo sempre se manter conectado com as pessoas, é interessante você trazer tudo que você pode ser. Esse é um ponto. Certo. Agora, um outro item muito importante, esse aqui é fundamental, é o campo sobre. O sobre é tipo um resumo do seu currículo, das suas experiências, e esse campo, ele não vem automático no LinkedIn, né? Quando você cria um perfil, às vezes você tem que adicionar essa seção sobre, e aí eu recomendo muito que as pessoas escrevam, se possível, na primeira pessoa e contem a sua história. Contar a sua história profissional, um resumo da sua história profissional, um resumo das suas qualificações. Quando você vai fazer um currículo, geralmente esse é o cabeçalho do seu currículo. Quando você fala qualificações principais, ou se você tivesse que falar em 1 minuto com alguém, como é que você se apresentaria? E ali é esse campo sobre. É interessante, eu vou até falar depois um pouco, Camille, que é importante que você salpique, que você polvilhe no seu campo sobre aquelas palavras mais importantes no seu segmento. Então, você vai falar, você vai trabalhar com pesquisa clínica, você vai falar o que você faz na pesquisa clínica, você vai falar a trajetória que você teve. Então, você vai colocando palavras-chave, porque hoje em dia muitas buscas não são humanas, como a gente falou, o headhunter vai lá no seu perfil, ele chega a entrar no seu perfil só depois que ele já te filtrou por uma busca automática. Ele busca através de palavras. Se essas palavras não estão no seu perfil, você não vai nem aparecer para ele, né? Então, o campo sobre é uma chance que você tem de colocar muitas palavras do seu segmento. Eu, no meu caso, né, trabalho com marketing. Eu coloco marketing, eu coloco eventos, eu coloco marcas, né, que é o que eu trabalho bastante. Eu coloquei os cargos que eu já passei, coloquei que eu sou gestora de pessoas. Aí você vai colocando tudo que você acha que é interessante as pessoas saberem sobre você. Você sabe, já que aqui a gente fala muito, né, auxiliando também os profissionais que estão aí conquistando principalmente os que estão conquistando uma primeira vaga nesse mercado, que geralmente são os que mais precisam de ajuda, digamos assim, né, na transição de carreira. É o seu pitch, né? Você precisa ter um storytelling sobre você, contando sobre a sua trajetória profissional. E precisa ser um pitch, precisa ser uma história envolvente, né? Exato. Que conte a sua melhor história profissional. Então, esse texto, além de ter as palavras-chave, né? Porque é isso que vai ajudar a IA, o Headhunter, a te achar também, né? Precisa ser uma história envolvente. Então, gaste alguma energia aí nesse texto. Compartilhe com um amigo, peça para um amigo opinar. Uma coisa que eu adoro fazer, né? Eu gosto muito de mexer com IA também. E algumas vezes eu crio um texto, e aí eu tenho uma IA que, obviamente, eu já treinei ela para o meu segmento, e aí eu peço: olha, você tem sugestões para tornar esse texto mais envolvente? E ela já sabe o que é pesquisa clínica e tudo mais. E aí ela me dá algumas sugestões e eu falo assim: nossa, ficou ótimo. Exato. Então, trabalhe nesse texto, porque esse texto é para a pessoa que não te conhece ler sobre a Jaqueline e falar: gente, essa Jaqueline é muito interessante, eu preciso conversar com essa mulher, né? Exato. E evitar só fazer descrição de cargo. Já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro, porque os cargos que você ocupou já estão mais abaixo, né? Estão lá no campo de cargo. Então, nesse sobre aí, né? Nesse storytelling sobre você, precisa ser um texto envolvente, né? Então, por exemplo, a gente sempre fala: mas Camille, eu quero ir para pesquisa clínica, mas minha experiência em laboratório. Tá, mas a sua experiência em laboratório, ela te dá
é a capacidade de entender sobre evidência científica, participar de projetos científicos, ler artigos científicos. Então, isso daí tudo já está te capacitando. Você precisa usar isso para você colocar lá e deixar claro que você tem experiência de trabalhar com evidência científica, que é o que interessa, né? Então, assim, seja estratégico aí nessa construção, isso é muito importante. E revise o português, pelo amor de Deus, isso. A inteligência artificial nos ajuda muito nisso, né? Tem muita gente que coloca com erro de português, isso é você na entrevista falando errado, né? É péssimo. Então, peça para outras pessoas lerem, peça opiniões sinceras, né? Lógico, quando você vai pedir opinião, esteja preparado para o feedback. Mas como você falou, eu lembro de meu chefe, hoje em dia, o dono da empresa onde eu trabalho, ele sempre fala, não existe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, você tem que estar pronto. Se a pessoa entrou no seu perfil, é aquela chance que você tem. Então, tem que estar bem escrito para você não perder a chance. Perfeito. Vamos lá. Sigamos. O outro campo que é muito importante é o seu cargo atual. E aí, assim, lógico, o que eu prefiro te recomendar é você colocar no seu campo lá, na seção de experiências, você trazer o seu currículo inteiro, né? Mas às vezes você não sabe por onde começar e você não tem tempo de preencher tudo agora, então comece de trás, né, do atual para o mais antigo. Então, preencha o seu cargo atual, coloque lá tudo que você faz, não se esqueça de colocar todas as palavras-chave ligadas à sua função atual, e resultado, se você já teve resultado, se você já teve um impacto na sua área, né? Como você falou lá, uma pessoa que estava num laboratório, o que foi a última coisa que ela fez? Do que você tem orgulho de falar nesse cargo? E é isso que você coloca ali, né? A diferença que você fez ocupando esse cargo, né? Exatamente. Não apenas uma descrição, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro. Outro dia eu às vezes ajudo algumas pessoas, né, dando feedback sobre o LinkedIn, e uma pessoa que eu conheço, ele me pediu lá o feedback, e ele tinha um cargo lá que ele estava falando, eu levava e trazia correspondência, uma coisa assim. Eu falei, mas será que, com tudo que você já fez, será que esse ponto é realmente relevante? Né? Era uma coisa parecida com essa, não era bem assim, mas assim, era uma atividade muito operacional, que eu acho que um headhunter, uma outra pessoa que vai conhecer você, talvez não valorize tanto, se você já tem outras tantas coisas que você fez de interessante. Lógico, você está no início de carreira, gente, fala tudo que você pode fazer. Isso valoriza, mostra que você já fez muitas atividades. Mas se você já é uma pessoa mais sênior, com uma carreira mais longa, lá nos seus cargos iniciais, você não precisa contar isso. Eu tirava cópia, estou exagerando, né? Tirava cópia na copiadora. Não precisa falar isso, né? Então, é só para você ter essa noção do que é relevante, o que te valoriza na hora que você se vender, né? A não ser, né, Jaque, por exemplo, que alguma atividade muito operacional que você fazia te auxiliou. Por exemplo, eu tive algumas atividades operacionais de entrega de correspondências que me propiciou conhecer muitas pessoas dentro da empresa e construir um excelente networking, além de compreender o funcionamento da empresa, o que me trouxe a oportunidade de buscar novas posições mais estratégicas. Puxa, então você usou aquilo que você fazia que era mais básico e operacional e mostrou a sua capacidade de transformar um limão em limonada, né? Exato, mas então, aí é legal você mostrar essa limonada, fazer esse link, porque às vezes a pessoa lendo aquilo isolado, fora do contexto, né, sem a sua defesa sobre aquela atividade, não sabe fazer esse link. Mas você fez um perfeito, exatamente isso. Se você tiver uma coisa que você acha que de alguma forma te contribui, por exemplo, eu às vezes coloco no meu perfil de LinkedIn que eu fiz Kung Fu, não no meu cargo atual, eu coloco lá no sobre, né? E por que eu coloco que eu sou quase faixa preta de Kung Fu? Porque isso me traz disciplina, me trouxe perseverança, né? Eu sou uma pessoa esforçada, que né, assim, tento
perseguir meus objetivos. Isso tudo tem a ver com uma profissão. Conta a sua história. Exatamente. Agrega valor na sua história. Legal, muito bom. Exato. Gostei dessa história aí de botar o Kung Fu e os seus aprendizados com esse esporte. Muito legal. Exatamente. E o último campo que é muito fundamental para mim é a boa foto pública. E assim, antigamente o LinkedIn colocava como automático a sua foto ser oculta para as pessoas. Você tinha a opção lá de colocar para ela só aparecer para os seus amigos. Mas você concorda que você vai procurar a Jaqueline, tudo bem que Jaqueline não tem tantos, mas sei lá, o João dos Santos, tem muitos Joões dos Santos, né? Se você não coloca a foto, a pessoa não tem certeza que está falando com a pessoa certa, que está encontrando a pessoa certa. Se ela for encontrar num evento, numa feira, numa entrevista que seja, ela não sabe quem você é. Então, é interessante você colocar. Perfeito. Não precisa ser uma foto necessariamente profissional que eu digo, um fotógrafo tenha tirado, mas tente colocar uma foto bem iluminada, com uma aparência, uma cara simpática, né? Pode ser sorrindo, mas sim, que não seja carrancudo. Não coloque situações muito extrovertidas, a não ser que você seja uma personalidade específica. Um showman. Alguém que é comediante, sei lá, e ok, pode fazer uma coisa extrovertida, mas em geral, pense que você está numa entrevista, com que roupa você iria? Com que maquiagem você estaria? Né? Então, por exemplo, o Ricardo Amorim, que eu coloquei aqui de exemplo, ele é um jornalista, ele usa terno, um economista, né? Ele aparece muito na televisão nessa situação de terno. Uma pessoa, às vezes, da área comercial, está sempre de camisa polo, aí ela vai e coloca uma foto dela num casamento com um terno super sério, não combina com a sua atividade. Você tem que olhar na sua atividade, no seu dia a dia de trabalho, no seu melhor dia de trabalho, com que roupa você estaria, né? E aí tentar colocar essa posição. Aí eu evitaria óculos de sol, evitaria para as mulheres muito decote, muita maquiagem pesada, aquele olho preto, todo mega maquiado, né? Para os homens é isso, não vai colocar uma regata, né? Não precisa também a foto ser de corpo inteiro, melhor é o rosto para a pessoa te reconhecer mesmo. Essa é a minha dica. Legal, muito bom. Bom, então podemos passar para a segunda pergunta. Podemos. Tá. E como já vimos as questões que não podem faltar, mas como que eu vou construir um perfil que efetivamente me destaque no LinkedIn? Então, como eu falei, é buscando deixar esse perfil cada vez mais completo, né? Então, sempre que você tiver um tempinho, vai lá e coloca mais alguma coisa. O LinkedIn vai te dando dicas. Tá faltando preencher tal campo. Vai seguindo as dicas do LinkedIn que vai dar bom, né? Como dizem por aí. Então, é completo, organizado, atualizado. Fiz um curso novo, mudei de cargo, conquistei um cliente novo, vai lá e atualiza, porque o LinkedIn valoriza a sua atividade. Quanto mais vezes você entra e alimenta, ele fala, nossa, essa pessoa está engajada, essa pessoa gosta do LinkedIn. Aí o próprio algoritmo do LinkedIn vai te ajudando a chegar em mais pessoas, alcançar mais gente, né? Então, a atividade é muito importante. Comentar, compartilhar insights, publicar com regularidade, comentar, né? Assim, aceitar contatos, né? Não precisa aceitar só os seus melhores amigos. São conexões de trabalho. Então, um fornecedor, um parceiro, um colega, um chefe, um ex-chefe, todo mundo que você sentir que pode adicionar, adiciona. Algumas pessoas só deixam abertura para você seguir. É uma pessoa que te interessa, que tem a ver com o seu segmento, com a sua profissão, pode seguir. Isso tudo vai te deixando mais conectado. O LinkedIn valoriza conexões. Então, quanto mais você estiver conectado e ativo nas suas conexões, melhor, para você conseguir um perfil de destaque. É engraçado, né? Porque a gente acha que está só nas nossas mãos ali no preenchimento, mas o LinkedIn não olha só o seu perfil. Ele vai te ajudando quanto mais você ajuda o próprio LinkedIn. Né? É uma troca, né? É um pouco isso. Interessante. Então, você também comentar as publicações dos outros, né? Você conversar com as pessoas, você interagir, né? Além de você aceitar conexões e se conectar,
e publicar fazem a diferença quando você está movimentando o LinkedIn como um todo, digamos assim. Isso, de preferência comentários mais completos, né? Não vai só colocar, nossa, legal, que bacana, parabéns. Só isso, lógico, te ajuda, mas o LinkedIn gosta que você traga, nossa, isso aí me conectou, me fez lembrar tal situação. Olha, você conhece tal empresa que tem a ver com isso que você está dizendo, né? Então, você trazer mais cartas Experiências. para a mesa, trazer a sua experiência, trazer o seu lado para contribuir para a rede, para os seus contatos e para a rede como um todo, né? E aí, Legal. uma coisa também que é importante colocar, Camille, é que nessas atividades do LinkedIn, me perguntam sempre, eu sou muito conservadora nesse sentido. Eu oriento, né? Eu tento convencer as pessoas de não serem muito polêmicas nos comentários. Né? Não vai criticar alguém com todo mundo vendo, não vai ser, eu detesto isso que você está falando, você gostou? Nossa, eu odiei. Não precisa fazer isso. Se você for colocar alguma crítica, uma opinião contrária, a não ser que seja uma coisa assim, alguém matou alguém, estou exagerando, né? Colocar uma coisa gravíssima e você quer opinar. Mas se não, mande inbox, mande só para aquela pessoa a sua crítica, né? Quando você for fazer publicamente, fale o que você tem de bom para falar, o que entregar valor para todo mundo. Críticas são desagradáveis, você se expõe também, então você coloca uma carga negativa numa coisa que você não precisa colocar. Se você quer opinar, opine diretamente para aquela pessoa individualmente. Né? Essa é uma dica muito importante. Pode falar. Porque a gente também tem que levar em conta, assim, obviamente existem segmentos e segmentos, mas, por exemplo, um segmento que eu atuo, que é o mercado farmacêutico, não é um segmento tão grande. Então, as pessoas que são excessivamente polêmicas ou que têm um comportamento desagradável, elas repelem os demais, né? Uhum. Então, eu posso não conhecer você, mas se você faz comentários, sempre comentários desagradáveis, excessivamente ácidos, que constrangem a outra pessoa, automaticamente eu já falo, puxa, essa pessoa não é legal, eu não quero conhecer essa pessoa, eu não quero ser colega dessa pessoa, porque inclusive eu fico falando assim, às vezes eu vou fazer um comentário, ou postar alguma coisa, e essa pessoa pode vir também ser excessivamente ríspida ou tecer um comentário desagradável e me expor. Então, eu não quero conhecer você, né? Exatamente. Então, isso também é verdadeiro. E é interessante você sempre lembrar que o LinkedIn é uma rede social que ela tem mais entrega do que entrega que a gente fala assim, ela te mostra para mais pessoas, mesmo fora da sua rede. Então, se eu coloco algum comentário na rede da Camille, provavelmente todo mundo da rede da Camille pode receber, olha, a Camille fez uma publicação e teve X comentários. Então, você vai aparecendo para pessoas que você nunca viu. É isso que você falou, às vezes você está ali achando que está sendo crítica ou apontando só para aquela pessoa, mas todo mundo, a plateia está muito maior do que você imagina, né? Então é bom tomar cuidado, fazer com cautela, com carinho, com solidariedade, né? Assim, porque a gente tem que pensar que é uma rede, às vezes aquela pessoa que você está criticando vai precisar de um emprego daqui a pouco, às vezes você está, né, contra só aquela opinião pontual dela e você está colocando ela exposta negativamente, desnecessariamente. Não. Né? E assim, uma coisa que eu já percebi, assim, algumas publicações minhas que fazem muito sucesso, elas fazem muito sucesso por muito tempo, assim, coisa que eu já publiquei há muito tempo e elas continuam sendo entregues, né? Uhum. E geralmente essas publicações também têm mais comentários, mas eu não recebo, por opção minha, eu não recebo notificação de todos os comentários. Então, às vezes, alguns comentários mais antigos não, que foram feitas em publicações antigas, eu não vejo. Alguns são muito legais, mas outros você fala assim, esse daqui, puxa, podia ter respondido assim que a pessoa colocou esse comentário aqui mais ácido para já encerrar a polêmica, né?
Então, assim, cuidado com comentários polêmicos, né? A não ser que efetivamente agregue, né? Exato. Senão é melhor você guardar para você mesmo. E assim, aí também, pegando o gancho disso que você falou, olha, eu tive que tirar a notificação, porque você, Camila, é muito popular, né? Tem muitos contatos, muitas atividades, mas você que está começando no LinkedIn, deixe as notificações abertas para você não perder nenhuma chance de interação. A Camille, se ela fosse receber notificação de tudo, ela ia pirar, não ia trabalhar mais. Mas, né, assim, se você está ainda começando ali, vai dá uma atenção para o seu LinkedIn, responde os comentários, né? Tem um tempo, até vou falar sobre isso depois, mas assim, é interessante você retroalimentar. Vem um comentário, devolve uma resposta, né? Lógico que em posts muito antigos, às vezes a gente perde o fio da meada ali, a gente já parou de acompanhar, mas sempre que possível é bom responder. Não, eu tento sempre responder. Eu acho legal. A não ser que o comentário da pessoa é muito tipo assim, legal, gostei. Pelo menos um joinha eu tento colocar, do tipo assim, eu vi o seu comentário, né? E legal. Mas eu tento sempre responder, mas às vezes eu como umas bolas, que às vezes passa. Tudo é perdoado também. Vamos lá. Que mais? Muito bom. E, Jaque, agora uma dúvida muito genuína minha. O que vale mais? Porque assim, a gente vê muitos comentários, né, sobre outras redes sociais, né, sobre o que vale mais. Instagram valoriza muito isso, valoriza muito aquilo, tá? Mas e no LinkedIn? O que vale mais? Postar vídeos, adicionar imagens ou simplesmente textos engajadores, ou tudo vale, tudo é valorizado? Me fale mais assim, nos conte mais sobre como é que esse algoritmo aí funciona. Então, Camille, na verdade, assim, tanto assim como acontece no Instagram ou no TikTok, isso é uma coisa muito dinâmica. As redes sociais, elas de tempos em tempos reprogramam o algoritmo e falam, agora eu quero valorizar tal coisa. Então, assim, eu trouxe aqui o que hoje o LinkedIn valoriza, mas assim, isso é bom você sempre ficar atento. Pode ser que mude. Para mudar. Mas assim, o que eu pode colocar para mim? O que eu recomendo? Primeiro que você varie. Então, hoje, se você quiser colocar a apresentação de novo, mas eu recomendo que você varie e não faça sempre posts iguais, do mesmo jeito. Aí, assim, o primeiro que ele valoriza, porque é uma coisa que as pessoas já estão acostumadas a fazer, é texto com imagem, né? O texto puro, muito raramente ele vai te valorizar demais. Então, sempre coloque o texto com uma imagem ou mais de uma imagem em carrossel. Tem que ser imagens chamativas, e aí, podendo eventualmente colocar uma pergunta no final para gerar comentário, né? Então você fala, e aí, o que você acha? Você também assistiu esse filme? Sei lá, está falando de um filme. Coloca a foto do pôster do filme. Então, assim, é você tentar colocar alguma coisa que seja interessante para as pessoas, não seja só egocêntrico, como a gente fala, né? Falando, eu sou demais, maravilhoso, né? O que as pessoas vão querer saber dessa sua maravilha toda, né? O que você está compartilhando com as pessoas de verdade? Então, trazer algum conteúdo, alguma dica, e aí abrir esse diálogo, trazendo pergunta no final. A outra coisa que é novidade, que o LinkedIn está valorizando agora, é vídeo. Aí, vídeos curtos, de 1 a 2 minutos, e tem que ser vídeo nativo. O que significa vídeo nativo? Você pega o vídeo no seu computador e coloca lá no post diretamente, não colocar um link de outra rede social, ou um link do YouTube, isso não adianta, tem que ser um vídeo que você vai postar diretamente lá. De preferência, ele na vertical, né, como a gente faz no celular, né? E a outra coisa é que, hoje em dia, as pessoas consomem o LinkedIn, muitas vezes no celular, tá numa reunião e aí ele tá ali, né, ou tá dentro do escritório, tá dando uma folheada lá no LinkedIn, então é interessante, se você tiver condições, quando você postar um vídeo, colocar legenda, para uma pessoa que estiver vendo sem o som, ter como acessar o conteúdo que você está postando. Outra coisa que o LinkedIn adora é que você use ferramentas que ele disponibiliza. Uma delas é enquete. Então, lógico, não vai colocar enquete todo dia e coloque enquete que gere alguma coisa para as pessoas. Olha, eu estou aqui pensando nos meus próximos posts. Que assunto que você gosta mais?
e aí coloca lá umas opções. Então, tem essa opção, quando você vai fazer uma publicação, você trazer a opção de enquete. A outra coisa que o LinkedIn valoriza é você compartilhar um documento, um post com slides, tipo, a gente pode fazer, por exemplo, essas dicas de LinkedIn. E aí coloca lá a pessoa poder baixar em PDF, por exemplo. Isso é um conteúdo útil que também ele valoriza. O que eu falei, assim, é tentar não postar sempre do mesmo jeito, sabe? Varia, né? Traz algo dinâmico para o seu perfil. E aí, o que ele traz também, que eu dou de dicas, assim, para conseguir um melhor alcance? Você engajar nos primeiros minutos, depois que você postou, de preferência, posta já de frente para o computador e fique esperando os primeiros comentários. Eu não sei por que o LinkedIn se programou para valorizar esses primeiros minutos. E aí, se você conseguir responder os comentários rapidamente, isso vai reverberando de uma forma mais poderosa. Então, é importante você tentar engajar nos primeiros minutos, primeira meia hora, 1 hora no máximo. Você ficar ali atento para responder quando as pessoas interagirem. Existe também essa ideia de horários estratégicos. Então, eles falam, você começar de manhã ou no fim da tarde, que é a hora que as pessoas estão chegando no trabalho ou saindo, lógico que depende do seu fuso horário, não sei em que país as pessoas que estão assistindo aqui estarão, mas aí o ideal é você pensar nos horários da sua comunidade. Então, na sua cidade, que hora que as pessoas acordam, que horas é mais ou menos o finzinho de tarde, são horários interessantes para você postar. A outra coisa é que tinha uma época que as pessoas tinham mania de hashtag, né? A hashtag é aquele, todo mundo já sabe o que é hashtag. Mas assim, o LinkedIn não gosta que você encha de hashtags, fica parecendo um spam, né? Então, eles sugerem até 3 hashtags, já está de bom tamanho, mas também não é obrigatório. É legal você colocar, porque tem gente que segue hashtags no LinkedIn. Então, por exemplo, a Camille fala muito de pesquisa clínica. É legal, se ela está falando algum post, algum conteúdo que é relacionado a isso, é legal ela colocar a hashtag pesquisa clínica para as pessoas que estão querendo saber sobre esse assunto localizarem mais facilmente, né? E a outra coisa é você evitar, como eu falei, não colocar links externos, né, um YouTube ou um link do Zoom ou qualquer coisa assim, não coloque no corpo do post. Também o LinkedIn desvaloriza isso, ele te rebaixa e entrega para menos pessoas. Então, se você for colocar um link, coloca no primeiro comentário. Gente, o link está no primeiro comentário, e aí você coloca lá o link. Tá? São isso. Legal essa dica aí. Vou experimentar, assim, porque às vezes não tem jeito. Você precisa colocar um link, né? E eu sei que ele desvaloriza o fato de você mandar a pessoa que está ali no LinkedIn para uma outra rede, né? Uhum. Mas vou experimentar colocar aí no primeiro comentário para ver se ele vai melhor, assim. Quando o post é muito bom, mesmo que tenha um link no corpo do e-mail, no corpo do texto, ele roda bem, mas às vezes realmente ele vai com mais vontade. Não, imagina, se ele rodou bem, mesmo com o link, imagina se ele tivesse sem o link, ele ia bombar, né? Então, isso que é interessante, é você tentando tomar os cuidados para diminuir o menos possível dessa distração do LinkedIn, para ele não te atrapalhar também, né? Legal. Não, e assim, a hashtag no LinkedIn vai bem, né? Ela é valorizada, né? Mesmo porque, como você falou, algumas pessoas seguem hashtags, né? Eu, por exemplo, sigo a hashtag mercado farmacêutico, que é farmacêuticos, né? Então, mas vou ficar atenta, vou diminuir as minhas hashtags aí para eu não colocar demais. Agora, uma coisa que eu percebo, assim, LinkedIn, se eu publicar no meio da manhã, não vai. O melhor horário é no horário do almoço, porque as pessoas dão uma paradinha e entram no LinkedIn muitas vezes, né? Logo depois do almoço, no horário do almoço, e mais para o final da tarde, tipo 4, 5. Exatamente. Para mim, o horário matador é 5 da tarde. Eu acho que é o melhor horário. Porque à noite também não adianta, não é bom. Final de semana também não é bom. Final de semana. Sábado de manhã
é bom para mim. Pode Sábado ser, de mas se você manhã colocar no não é sábado à noite, no domingo de manhã, as pessoas estão com a bem. família dela, ninguém está vendo o LinkedIn. E como Não, os primeiros mas minutos são fundamentais, você colocar é, num horário que as pessoas não vão ver, é melhor não não. é bom. Diferente, eu não tenho muito essa experiência, assim, eu sempre tenho a impressão que no final de semana, mesmo, principalmente no domingo, não é um bom dia para postar, mas eu já ouvi muita gente dizendo que no Instagram, por exemplo, domingo é um dia bom, mas no Exato. LinkedIn é morte para o seu post, não coloque, espere a segunda-feira, final da tarde. Eu acho assim que o pensamento para o LinkedIn é sempre pensar que é um mundo profissional. A pessoa, na hora que ela estiver no momento máximo de lazer, ela pode querer ver o TikTok e o Instagram, não vai querer ver o LinkedIn, porque ela vai lembrar das obrigações que ela tem, das coisas para entregar, ou da tristeza que ela está de não procurar, não conseguir emprego, o emprego que ela queria. Então, o ideal é você colocar em dias úteis, ou o sábado de manhã, que ainda é um dia, né, um momento útil para muita gente, mas evitar esses horários assim, a noite mais adiantada, né? Assim, uma 9 da noite não é legal, domingo não é legal, feriado não é legal. Então, tenta Não, evitar, pensando, lembrando que o LinkedIn é uma rede profissional. Então, aí você tem que acompanhar esse clima de profissional aí. legal, perfeito. Uma outra coisa que eu vejo muito, 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 muito é gente postando, colocando post padronizado lá no LinkedIn. Então, do tipo assim, acabei de receber um certificado, acabei de fazer um curso, agora estou trabalhando não sei onde, mas não que ela esteja comentando sobre o novo trabalho dela. Ela tá pegando aquele post padrão, né, e colocando lá. Essa parte, então, de falar que concluiu um curso, recebeu um certificado, nossa, assim, é uma coisa assim que eu vejo muito, muito, muito. O que você acha? É Então, bom usar isso, não é bom? é um tema delicado. O que eu acho, né? O que a gente tem que pensar aqui tecnicamente? O LinkedIn gosta que você use as ferramentas dele. Então, o LinkedIn gosta que você publique esse padrão. Só que vamos combinar, gente, como pessoas que estão ali interagindo com as outras. É chato. É mais do mesmo. Você já não sabe mais se você está lendo do seu amigo X ou seu amigo Y. Então, assim, se você for usar essas ferramentas, o LinkedIn geralmente te dá a dica. Você colocou lá um certificado novo, ele fala, você quer compartilhar com a sua rede? Aí ele traz um modelinho. O que eu acho? Se você for usar o modelinho, às vezes é realmente um certificado que você adora, dá sua pitada de personalização para aquilo ali. Então, deixa com a sua cara, use as suas palavras. Ele vai te ajudar, porque ele vai mostrar para todo mundo, mas ele vai gostar se você customizar, né? Deixa com a sua personalidade. Então, tem sempre aquele desenho, uns bonequinhos assim coloridinhos, é sempre tudo igual, né? E as pessoas estão vendo aquilo ali vira paisagem. O LinkedIn valoriza, mas as pessoas não. Então você tem que sempre pensar que não adianta você trabalhar para a máquina, você, no fim das contas, quer atrair pessoas e atenção, né? É a Então, máquina que tem que trabalhar para você. para você, exato. Então, assim, se você for usar, primeiro, não abuse, não é todo dia, só publica coisa automática. Então, como eu falei, vai intercalando com aqueles outros tipos de conteúdo que a gente mostrou. Pode usar o modelo do LinkedIn, mas tente dar o seu tom, o seu jeitinho, né? Para não ficar aquela coisa muito, como eu falei, paisagem, mais do mesmo. Né? Porque o que acontece é que quando é muito paisagem, é uma coisa que aparece com muita frequência, a gente não enxerga. A gente Exato. não presta atenção, Desliga. Uhum. a gente desliga, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, por exemplo, se você acabou de fazer um curso que é um diferencial, ou se você está trabalhando numa nova área, tem um novo emprego, tal, é legal eu saber, porque eu falei, puxa, que legal, a Jaque agora está na empresa tal, puxa, eu preciso contatá-la, tal, por conta do projeto tal, ou talvez criar oportunidades, tal, que legal, nossa, essa área super me interessa. Então, essa é uma comunicação que pode ser muito interessante, né? Agora, a forma que você vai fazer isso vai ter um impacto totalmente diferente, né? Se você Lógico. usar
uma coisa muito padronizada, eu vou bater o olho e eu não vou nem enxergar, né? É Exatamente. igual a Aí, gente brinca, se você passa num lugar e tem sempre uma coisa escrita, né? Uma placa, um mural, alguma coisa, e aquilo lá não muda, a partir do momento você começa a passar, você não enxerga não mais aquele enxerga. mural, aquela placa. Exatamente. E aí, assim, por exemplo, o caso de certificação, eu sempre prefiro, quando você fizer um curso, quando você ganhar uma nova certificação, eu prefiro sempre não usar esse modelo automático. O modelo automático, às vezes, é para uma nova oportunidade, sei lá, mas um certificado, principalmente de um curso, eu acho que é mais legal você divulgar trazendo alguma coisa que você aprendeu, para trazer para as pessoas um pouco de dica, sabe? Gente, eu adorei esse curso aqui. Eu aprendi 1, 2, 3 coisas. Cita lá. Porque aí a pessoa fala, nossa, que legal, esse assunto me interessa, deixa eu chamar a Camille para conversar comigo, porque isso que ela fez, não, eu vou perguntar, eu estava interessada, estou na dúvida entre esse curso e esse, eu vou perguntar para a Camille o que ela achou, para saber, sei lá. E assim, o ideal é isso. Você não manda só, como eu falei, só sobre você. Ai, que delícia! Olha como eu sou maravilhosa, fiz um curso novo, né? Olha, gente, isso que eu aprendi, eu queria compartilhar com vocês esses 3 conhecimentos aqui que eu acho que são importantes. A gente não está antenado para saber, sei lá, não tinha noção. Antes de ter feito esse curso, eu não sabia disso. E aí você compartilha com as pessoas. Mesmo porque, em especial no LinkedIn, né, Jaque, a pessoa que está acessando o LinkedIn, ela está vendo os posts e ela está pensando assim, o que é que isso pode contribuir comigo, né? Exatamente. O que é que isso agrega para mim? Diferente de outras redes sociais, que às vezes você está só observando, você está vendo o que as pessoas estão fazendo, entendeu? No LinkedIn, não, a pessoa ela quer saber o que é que o seu post contribui para ela aprender algo novo, estar mais atenta a tal coisa. Senão, ela não vai nem ler o seu post, né? Então, para você chamar a atenção, é importante que você engaje a outra pessoa de alguma forma, né? E para Exato. engajar o outro, você tem que trazer algo que efetivamente vai agregar valor para ela. Então, você comentando de um curso, aí você pensa assim, se é um curso que você, né, potencialmente tem interesse, nossa, eu queria mesmo fazer um curso assim, puxa, eu vou mandar uma mensagem para a Jaque e para eu saber mais desse curso super legal que ela está comentando que ela fez, né? Porque eu quero. Exatamente, exatamente. E é isso assim, a gente não pensa nisso, mas também o LinkedIn está olhando, lógico, ele não está lendo tintim por tintim, mas ele vê também se você tem interações no inbox, né, nas mensagens diretas. Ele sabe se você está mandando a mesma mensagem para 30 pessoas, ele não gosta, né, de spam, a não ser que você esteja usando uma ferramenta dele. Então, ele vai ver, nossa, essa pessoa é legal, a pessoa manda mensagem para ela, a Camille responde, e aí ele vai te ranqueando melhor. É tudo isso, assim, é uma soma de fatores para te deixar com mais visibilidade, né? Legal, muito bom. E aí, Jaque, não sei se você quer que eu coloque alguma coisa aqui no Quero, slide. Volta lá? volta lá. Você me pediu para... Sim, sim. Eu queria que você deixasse aqui algumas dicas, né, poderosas para o pessoal para ter um perfil de destaque no LinkedIn. O que você nos recomenda? Então, algumas coisas a gente já falou, mas assim, se tiver que anotar 3 coisas no caderninho aí para não esquecer, além de você preencher o seu perfil todos os dias, enquanto ele não estiver completo, você não sossega, tenta preencher tudo. Eu te dou 3 dicas aí que eu acho são muito importantes. A primeira delas, gente, se você não tiver nada para fazer, né, assim, não tiver tempo para fazer mais nada, foca em usar palavras-chave, como a gente falou. Então, as palavras-chave vão vir das suas competências. Então, o LinkedIn te deixa colocar até 100 competências num campo lá de competência. Então, vai puxando as competências que os cargos que você deseja, nas vagas que você deseja, o que as pessoas estão pedindo, o que as empresas estão pedindo. Se você tem, lógico, não é para mentir, gente, é usar palavras-chave que realmente você
vai dar conta de atender, né? Então, colocar no seu campo sobre, nos seus cargos, nos seus cursos, lembrar de usar que palavras você acha que as pessoas vão buscar no seu segmento, né? Que palavras são do interesse para o seu mercado? Não é nenhum mistério, gente. Essas palavras-chave já estão na sua boca, já estão no seu dia a dia, né? Se você está abrindo uma nova carreira, você está fazendo curso, você está pesquisando, você sabe que palavra-chave que aquele mercado usa. Então, buscar polvilhar essas palavras-chave pelo seu perfil. A outra coisa, sempre que possível, é trazer a sua pessoa, né? Como eu falei, personalizar as coisas, não sair usando o formato que está disponível simplesmente para fazer alguma coisa. Então, tente contar suas histórias pessoais, profissionais, conte, né, no campo sobre. Se você ficar achando estranho, falar, eu sou uma profissional qualificada, muito experiente, às vezes você se sente sem graça de fazer ali, mas nos seus cargos conte, fiz tal coisa, consegui entregar, fui responsável por tal coisa. Sempre que você se sentir à vontade, use a primeira pessoa. Isso personaliza as relações. A pessoa que está lendo se sente conversando com você, se você fala assim, né? Se você sempre falar, Camille é uma profissional de tal jeito, fica um pouco mais distante. Então, sempre que você puder, use a primeira pessoa. E a outra coisa que a gente já falou é ser ativo, né? Coloca na sua agenda, toda segunda, fim de tarde, você entra no LinkedIn. Sei lá, se você não consegue entrar todo dia, eu entro todo dia, mas tem gente que não consegue, acha chato, não tem problema, mas tenha uma regularidade. Quando você entrar, participe, contribua, comente, né? Traga o seu, como a Camille falou, as pessoas estão querendo troca. Então, dê para receber. Se você está vendo lá vários conteúdos interessantes para você, traga para a mesa também o que você pode contribuir para essa rede, né? Então, acho que são essas 3 dicas aí que eu diria que são fundamentais. Muito legais as dicas, Jaque. Gostei bastante, assim. Não, fundamental, assim. Algumas pessoas se engajam muito no LinkedIn quando elas estão em busca de emprego e aí depois elas esquecem o LinkedIn, deixam o LinkedIn lá meio paradão e é uma vitrine, né? Então, realmente, a gente não pode deixar o LinkedIn desatualizado, né? Vou até depois que a gente sair daqui, vou correr lá para ver o meu LinkedIn para ver como é que ele está. É que eu deixo o Saúde Contexto sempre muito atualizado, mas o meu pessoal, às vezes, eu demoro um pouquinho. Não, mas assim, também não se culpe, né? A verdade é essa, o LinkedIn não tem que ser um martírio, mas quanto mais você souber manter a chama acesa ali, mais resultado você tem. Mas então é isso, como uma preocupação que com certeza você tem que ter é não deixar mofar, como você falou, não pode deixar mofar. Você já mudou 3 empregos, está lá com aquele emprego quando você era estagiário, você já é gerente, né? Então, e a outra coisa é como a Camille falou, não espera só a necessidade, né? Como a gente está, vou falar um paralelo que a gente usa às vezes. Imagina quando você está solteiro, aí você está com todos os amigos em dia, aí você começa a namorar, ou casa, some da vida de todo mundo. Aí você fica solteiro de novo, você começa a ligar, as pessoas, poxa, me abandonou o período todo que estava namorando e agora vem me procurar. Então é isso. No LinkedIn é a mesma coisa. Mantenha os seus contatos quentes, né? De tempos em tempos, chama os seus amigos para um café, você gosta dessas pessoas. Só que você fica no dia a dia só trabalhando, às vezes você vai precisar logo mais, a pessoa fala, poxa, só me procura quando está precisando, né? Então é isso. É uma troca, tem que sempre dar para na hora que você precisar, você também receber, né? Não, perfeito. E assim, isso eu vejo muito, assim, algumas pessoas que quando estão trabalhando, elas parecem uma... como é que chama aquele pássaro que enfia a cabeça dentro da terra? Ai, meu Deus, agora fugiu. Isso!
parece um avestruz, assim, fica com a cabeça enfiada no trabalho. Você manda mensagem, não responde, né? Não vai em evento, não, né? Não aparece em lugar nenhum, não posta nada, né? Fica lá só absorta no trabalho, né? E aí, de repente, por algum motivo, a vida muda, né? Às vezes você não está mais no emprego, é demitida ou faz uma mudança profissional. Aí você corre lá para atualizar o seu LinkedIn e aí você quer falar com as pessoas. Assim, as pessoas vivem de trocas, né? De conexões, né? Se você é uma conexão que nunca me dá retorno, nunca posta nada, não comenta nada, não vai nos eventos, fica parecendo um avestruz, a hora que você está precisando de emprego e quer a minha atenção, eu vou resistir um pouco mais e vou dar mais atenção para aquelas pessoas que não têm esse tipo de comportamento. E a pessoa às vezes esquece de você, ela não sabe o tanto que você se desenvolveu nesse período, porque você não compartilhou nada, né? Então ela não sabe em que ponto você está. Então ela está, às vezes, com uma imagem de você daquele tempo que já está mofada na cabeça dela. Fala, putz, eu não lembro mais como que ela era, né? Se você se mantém ali, não precisa ser todo dia falar com todo mundo, não é isso, é de tempos em tempos. A pessoa postou alguma coisa, você fala, nossa, que legal, então você está nesse lugar agora, que legal. Não, eu conheço tal pessoa daí, sei lá, você vai fazendo mantendo, como eu falei, o contato quente, né? Para você sempre estar com a sua rede aquecida, a rede acolhedora, né? Para você estar pronto para pedir ajuda se você precisar. Exatamente, muito bom. Já que muitos aprendizados nessa live, adorei, tenho certeza que me ajudou bastante, acredito que vai ajudar as pessoas também. Obrigada por vir aqui compartilhar com a gente aí todos esses aspectos essenciais aí do LinkedIn, essas atualizações muito bacanas. E se você ficou com a gente até o final desse vídeo, e se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, faz um comentário, que isso melhora o nosso engajamento e ajuda esse vídeo a chegar para mais profissionais de saúde interessados em manter o LinkedIn em dia. Obrigada a você que nos acompanhou, obrigada, Jaque. Super obrigada, adorei. No próximo vídeo. Tchau, pessoal. Contem comigo aí no LinkedIn. Legal.